Fala pessoal, aqui é o professor Richelli, professor de Química. Eu estou representando a equipe de Química do Colégio Farias Brito e hoje a gente fez o comentário da segunda fase, o S, prova de Química da segunda fase. Então vamos fazer aqui um aparato geral no que aconteceu na prova de hoje. Para começo, a prova foi bem distribuída em relação a conteúdos, mas a gente verificou que a prova foi muito tranquila, não teve nenhuma questão difícil demais, nenhuma polêmica, a prova estava muito tranquila. E com certeza o nosso aluno FB se deu muito bem nessa prova. Vamos fazer aqui um comentário geral. A primeira questão de Química, a questão 21, foi sobre ligações químicas, né? Para verificar o tipo de interação interatômica, as características dessas interações. Porém, a gente faz só uma ressalva que ele colocou ligação de hidrogênio aí no meio, né? Tinha ligação iônica, covalente, metálica e algumas características. E colocou também ligação de hidrogênio. Mas lembre que a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular, é uma força de atração, tá? Então, nesse caso, ele colocou, mas tudo bem, dava para a gente desenrolar de boa, tá? A questão 22, uma questão de substâncias e misturas, muito tranquila. A questão 23, uma questão maravilhosa, muito bem elaborada, da parte de química ambiental, falava aí sobre queima de combustível fóssil, enfim. A questão 24, uma questão bem simples, definição, alguns conceitos básicos, né, quando a gente vê a parte de cálculos químicos, de massa atômica, massa molar, bem tranquilo também. Questão 25, falava sobre definição, né, e alguns conceitos básicos da termoquímica, da entalpia, bem tranquila. A questão 26, uma questão boa, né? Não muito fácil, mas também não era difícil. Uma questão que falava do hidroxissódio, algumas características dessa base e também sobre reações que envolvem essa base. Falava da fabricação de sabão, né? Da reação de saponificação que envolve essa base com um composto orgânico, né? Um triglicerídeo. Então, nesse caso, lembrando que o sabão, né, é uma mistura que contém um sal derivado de ácido carboxílico ou de éster, né, de cadeia longa, tá? A questão 27, também de química ambiental, falava de hidrogênio verde, questão tranquila, tá? Nada muito complexo. A questão 28 pergunta o número de ligações da água oxigenada, mas a gente faz só uma ressalva, que na verdade a água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, né? Peróxido de hidrogênio com água. Então, na verdade, ele queria o número de ligações aqui presentes na molécula do peróxido de hidrogênio, tá bom? Mas dava para sair também de boa. A questão 29, uma questão de reação inorgânica e oxidação, né? Aqui o aluno teria que ter um conhecimento um pouquinho mais apurado. Questão 30 de biomoléculas, que sempre cai, né? Em falar nisso, biomolécula é uma questão muito comum, principalmente na segunda fase, mas a gente sentiu falta aí um pouquinho de vidraria e de nome de cientista, que não apareceu. Mas biomolécula era uma das características da UES que aparecem principalmente na segunda fase. A questão 31, uma questão muito fácil, só para identificar quem era o éster aí, né? No caso de funções orgânicas. A questão 32, só balanceamento, e um balanceamento de boa, né? Por tentativa mesmo. A questão 33 falava sobre definição de catalisador. A gente sabe que a UES sempre gosta de dizer que o catalisador diminui, né, a energia de ativação, mas a gente também sabe que nos conceitos mais complexos e aprofundados, a gente gosta de falar que o catalisador, ele mostra um caminho alternativo com uma energia de ativação menor. Mas a gente já deixa o aluno preparado, olha, a UES segue muito o ritmo de muitos autores do ensino médio, né? Os livros de ensino médio, normalmente, para ficar mais simples e didático, olha, o catalisador diminui a energia de ativação, ponto final, não complica tanto. Mas isso aí o aluno já estava preparado. Questão 34, uma questão que no caso é de estequiometria, né? De boa também. A questão 35 de meia-vida, questão muito trabalhada nas nossas aulas de segunda fase, né? Questãozinha de radioatividade de meia-vida, muito tranquila, que dá para fazer com fórmula ou com raciocínio matemático. A questão 36 de oxirredução, também muito tranquila. Questão 37 de cálculos químicos. 38 de estequiometria, claro que o cara tinha que estar ali com os cálculos em dia, né? Obviamente, né? Questão 39 de oxirredução, muito simples, né? Perguntava só quem era o melhor agente redutor. E a questão 40, aquela questão clássica de pilha, né? Perguntava, no caso, a semi-reação do ânodo. Então, pessoal, a prova da UES a gente considerou que foi uma prova muito tranquila, muito de boa, tá? Não teve nenhuma questão polêmica.
Só esses dois conceitos aí que a gente falou, né? Sobre a água oxigenada, ligações de hidrogênio no meio ali de interações interatômicas, mas isso aí dá para passar tranquilamente. O aluno consegue desenrolar isso aí tranquilamente, tá bom? Bom, eu quero deixar aqui um grande abraço e que vocês tenham tido uma excelente prova. Valeu!